Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Essa aula é endereçada ao primeiro ano do ensino médio do COC e também para quem quiser estudar em casa. O assunto desse vídeo é o Império Persa. O Império Persa ele começou onde hoje é o Irã. Até 1935, o Irã ele era chamado de Pérsia e a palavra Irã significa terra dos arianos. Essa região começou a ser habitada por volta de 3200 a.C. por um outro povo chamado Elamita. Os Elamitas eles saíram do vale do rio Nilo e chegaram e se estabeleceram nessa região e ali ficaram. Os Elamitas basicamente eles tinham uma cultura semelhante aos povos da Mesopotâmia. Em 1500 a.C., um outro povo, oriundo do sul da Rússia, ou seja, indo-europeus, chegou à região e esse povo eram os arianos, que vão dar origem ao que a gente chama de persas. Os arianos eles tinham dois principais grupos que se estabeleceram no Planalto do Irã, os medos e os persas. Os medos se estabeleceram na região norte do Planalto do Irã, enquanto os persas se estabeleceram na região sul. Esses dois povos eles brigaram durante muito tempo, até que em 550 a.C., sob o comando de um rei chamado Ciro, os persas vencem os medos, dando início então ao que a gente chama de Império Persa. O Império Persa foi comandado pela dinastia Aquemênida. O Ciro, ele era um dos reis dessa dinastia dos Aquemênidas. Ele era Ciro II. Só que nos livros de história convém chamar ele de Ciro o Grande. Então, basicamente, ele é o primeiro rei do Império Persa, mas ele não foi o primeiro rei da dinastia Aquemênida. Ciro o Grande, ou Ciro II, como vocês quiserem chamar, ele então vai começar a aumentar o tamanho do domínio do Império Persa. Ele conquistou territórios na Ásia Menor, conquistou a Babilônia, a Síria, a Palestina e partes próximos à fronteira da Índia. O Ciro o Grande ele começou com uma política chamada Política da Tolerância e foi por isso que o Império Persa cresceu dessa maneira. Quando os persas dominavam um povo, eles então permitiam que os povos continuassem com a sua cultura e isso evitava que os povos dentro do império se revoltassem contra os persas. Os povos eram dominados, mas permitia-se que a cultura fosse preservada. Então, às vezes até era vantajoso para um povo ser do Império Persa. Os povos dominados eles pagavam tributos, pagavam impostos, enfim, participavam, muitas vezes mandavam homens para o exército persa, mas tinham essa liberdade cultural aí que foi muito importante para manter a ordem do Império Persa. Um dos exemplos dessa tolerância cultural pregada por Ciro foi a soltura dos hebreus da Babilônia. Quando o Ciro dominou a Babilônia, ele libera os hebreus e permite que os hebreus retornem à Palestina para poder reconstruir o Templo de Salomão. Isso é um exemplo clássico que a gente pode dar da política da tolerância. É uma das partes mais importantes do Império Persa. Saber essa política da tolerância para entender por que o Império cresceu dessa maneira. Graças à política de tolerância pregada por Ciro o Grande, foi possível então que a cultura persa se diversificasse bastante. Eles tinham a própria cultura deles, os persas tinham a própria cultura, mas num todo ela era muito influenciada. As principais cidades do Império Persa eram Persépolis, Susa e Passárgada. O governo do Ciro o Grande vai durar até por volta de 530 a.C. Quem vai assumir então é o seu filho Cambises II. O Cambises então ele vai ser responsável pela conquista do Egito e também da Líbia. O Cambises ele usou contra os egípcios uma tática muito interessante. A batalha entre egípcios e persas é chamada de Batalha de Pelusa e o Cambises usou a tática cultural. Ao longo do caminho, quando eles estavam rumando para o Egito, os persas foram recolhendo gatos. E quando a batalha começou, os persas então soltaram os gatos no campo de batalha e começaram a matar esses gatos. E os egípcios, como viam o gato como um animal sagrado, então ficaram desesperados para salvar os bichanos. Fez com que os persas enfraquecessem as defesas dos egípcios. O governo do Cambises vai durar pouco tempo e em 522 ele vai morrer. Abre-se uma grande crise sucessória. Quem vai assumir o governo é um parente distante dele chamado Dário. Em 521 a.C., então, o Dário assume.
como Dário I. O Dário, ele é conhecido como o auge do Império Persa, porque ele vai criar sistemas novos para sua administração. Um dos principais mecanismos administrativos do Império Persa durante o governo do Dário são as satrápias. O Dário, ele criou divisões, né, dentro do seu império, tá? Como vocês podem ver aí na tela, ele criou essas províncias, e cada província era governada por um sátrapa. O sátrapa, ele era uma pessoa escolhida pelo Dário para governar essas satrápias, né? Ele dividia o governo com essas pessoas para poder facilitar a sua administração. Para evitar traições entre sátrapa e o Dário, foi criado então uma das primeiras redes de espionagem. O Dário, ele enviava para essas províncias funcionários que vigiavam de perto os sátrapas, para que não tivesse traições e nem roubo de dinheiro e essas coisas. O sátrapa, ele era responsável pelo recolhimento de impostos e defesa da sua província, e era vigiado por um funcionário, por um agente secreto aí do Dário. Existia essa preocupação do Dário em ter o controle, mesmo que ele não estivesse lá, em ter o controle desses seus funcionários aí. Outra coisa interessante que o Dário construiu no seu governo foi a Estrada Real. A Estrada Real ligava Sardes até a cidade de Susa, e ela tinha aproximadamente 2.600 quilômetros, né? Era uma estrada que era utilizada principalmente para a locomoção de tropas, e também foi responsável pela criação do primeiro sistema postal da história. Basicamente, ele utilizava aí essa estrada também para os correios, né? Considerado um gênio administrativo, o Dário também, para facilitar o comércio, além da Estrada Real, que ajudou bastante na questão da movimentação de tropas e comércio, né, criou também uma moeda única para o seu império, que é o dárico. O dárico, ele era um sistema que facilitava o comércio. O Dário unificou usando um sistema só e facilitando a comercialização entre os povos dominados, né? Durante o governo do Dário, o Império Persa vai atingir o seu maior limite territorial, o limite próximo à Índia, e também o Dário vai conquistar regiões da Macedônia e da Trácia. E daí, nesse ponto em especial, que a gente tem que dar uma atenção aí, porque é agora que começa o declínio do Império Persa. Os persas então iniciam uma campanha para a invasão da Grécia. Um dos desejos do Dário era conquistar a Grécia, e ele não conseguiu. Ele tentou invadir a Grécia na famosa Batalha de Maratona e acabou perdendo, né? Os persas então, ao longo do tempo, tentaram entrar na Grécia, só que não conseguiram. É o que a gente chama de guerras médicas, né? É a guerra dos persas contra os gregos. As guerras médicas têm esse nome porque os gregos chamavam os persas de medos, né? Eles não distinguiam muito, lá do começo do vídeo que eu falei para vocês, eles não distinguiam muito medos e persas. Para os gregos, tudo que vinha de lá daquela região do Irã era medo. Então, guerras médicas. Os persas tentaram invadir a região aí durante muito tempo. As guerras médicas começaram no governo do Dário, né? O Dário morreu, e aí o filho dele, o Xerxes, né, prosseguiu, não conseguindo vencer os gregos. Uma coisa que eu posso dizer para vocês, né, que eu posso indicar, é para vocês assistirem esse filme aqui, o 300, A Ascensão do Império. Eu não recomendo esse daqui, o 300, o primeiro. Por quê? Esse primeiro 300 aqui, esse primeiro filme aqui dos 300, ele não é muito indicado porque ele é muito xenofóbico. Ele mostra os asiáticos, né, como monstros e tal. Ele dá uma americanizada nos persas. Entretanto, esse daqui ele é mais interessante. Ele mostra a guerra num contexto todo, né? Ele mostra a guerra desde o começo, quando da primeira invasão dos persas, e vai aí até o final, quando as cidades gregas se unem para vencer o inimigo. Desde o começo, desde a Batalha de Maratona até o momento em que os espartanos e os atenienses se juntam para vencer o inimigo. Você pode achar esse filme mais legal, esse primeiro aqui. Realmente, ele tem mais efeitos e tal, tudo mais. Mas historicamente ele é bem errado. E o clássico, né, que vocês veem o Xerxes aí dessa forma, o Xerxes não tinha nada a ver com esse daí que aparece no filme. Eles deram uma modificada no Xerxes para ele ter esse aspecto divino e tudo mais, mas o Xerxes era um homem normal, com barba, enfim, não tem nada a ver
com esses Xerxes que aparecem aí no filme. Tanto é que nesse segundo filme aqui eles mostram o Rodrigo Santoro como um homem que foi, né, que devido à loucura, porque o pai dele, o Dário, morreu e aí ele quer dominar os gregos, enfim. Mas para modo de diversão, são 2 filmes legais, mas eu recomendo historicamente esse segundo aqui. Com essa derrota, ele fica muito enfraquecido e vai começar um período de decadência muito forte dentro do Império. Até que em 330 a.C. vem o Alexandre o Grande e domina a Grécia, domina o Império Persa e regaça todo mundo. O fim do Império Persa então se dá pelas mãos do Alexandre o Grande, né? Bom, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que você esteja ajudando vocês aí. Então, até a próxima. Bons estudos aí.